Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Eu já ouvi dizer que o nosso país parece um montão de países dentro de um só. E eu, que já rodei por tudo quanto é canto desse Brasilzão, tenho que concordar. Isso é a mais pura verdade. E não é só porque o Brasil tem diversos tipos de paisagens naturais e culturais, não. É também porque o Brasil tem, ao mesmo tempo, características de países muito ricos e de países muito pobres. Já se diz que o Brasil é uma espécie de Berlíndia, uma mistura da Bélgica com a Índia. Quer dizer, um país com índices de crescimento da Bélgica, que é um país super rico, e com indicadores sociais da Índia, que é um país com graves problemas na área social. E quando o assunto é diferenças sociais, ninguém pode simplesmente lavar as mãos e dizer que não tem nada com isso. Todo mundo tem. Você vai ver que ainda há muito para ser feito pelo desenvolvimento do Brasil. Vai verificar que, mesmo tendo avançado muito no processo de industrialização, nosso país ainda apresenta muitas desigualdades sociais e regionais na distribuição da riqueza. E vai observar que é só através da nossa participação consciente que essa situação pode ser modificada. Olha só a ironia. O pessoal aqui vai ter uma refeição e tanto. E eu acabei de ver na televisão uma notícia falando sobre uma campanha para arrecadar alimentos para tentar diminuir a fome numa região castigada pela seca. Não dá para tapar o sol com a peneira, a coisa não tá nada boa. E a gente tem que olhar o próximo como um amigo. Você sabe, é como diz aquela canção: amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Vamos nessa? Nossa teleaula está começando. E aí, Maurão? Do jeito que você come, não vai sobrar comida nenhuma pra doar pra campanha, hein? Também não exagera, né, Chico? Falando nisso, você viu a notícia também, não viu? O que você acha sobre essas campanhas contra a fome, hein? Porque pra mim eu não sei não, viu? Será que essas campanhas resolvem alguma coisa? Olha, te digo mais, viu? Eu não sei se tem tanta gente assim no Brasil passando fome como eles dizem. Ô, Maurão, é lógico que tem muita gente precisando de ajuda e até passando fome. E eu acho que essas campanhas contra a fome ajudam sim, mas não basta. A gente precisa se unir e trabalhar junto. Como assim? Ora, você também roda por esse Brasilzão e sabe como existe muita riqueza e muita pobreza por aí. Antigamente até diziam que isso era destino, que não dava para mudar, o que é uma bobagem. Hoje a gente sabe que pode mudar isso sim, mas para isso a gente precisa se unir e trabalhar junto. Querida mãe, cansei de ficar com os braços cruzados diante de tanta pobreza. Eu entrei de cabeça nessa campanha contra a fome e só agora começo a perceber o verdadeiro significado da palavra solidariedade. Hoje eu tenho uma certeza. Só com a participação de todas as pessoas, nós vamos conseguir resolver os problemas brasileiros. Participação. Essa é a palavra-chave. Você sabe que lá onde eu moro, até há muito pouco tempo, não tinha creche. Aí, a população se organizou, contatou algumas empresas da vizinhança, administração regional e conclusão. Hoje, a creche está lá. Agora, os pais podem trabalhar tranquilos. É isso que dá o espírito de participação. É esse o caminho que o Brasil deve seguir. Hoje, está mais que na cara que o verdadeiro desenvolvimento social de uma comunidade nacional exige a participação ativa de todos os seus cidadãos. Só assim, os resultados do crescimento econômico vão ser aplicados onde são de fato necessários. Desenvolvimento e crescimento são duas coisas muito diferentes. Olha, um país pode crescer muito economicamente, mas não crescer nem um tiquinho assim socialmente. É por isso que é importante o espírito de participação. O Brasil pertence ao grupo dos países que completou sua industrialização recentemente. E recentemente, nesse caso, significa depois da Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, ele é chamado de país de industrialização recente, como por exemplo o México e a Coreia. E não foi um caminho fácil. No começo, esses países dependiam da exportação de produtos agropecuários para poder comprar máquinas para instalar suas indústrias.
Depois, aos poucos, eles foram substituindo os produtos importados por produtos similares, fabricados no país. Esse processo ficou conhecido como substituição das importações. Nessa passagem da economia agrário-exportadora para uma urbana-industrial, foi muito importante a participação do Estado Nacional. Quer dizer, o governo ajudava a conseguir recursos financeiros e orientava os investimentos para o setor industrial. O Brasil se industrializou, mas a gente sabe que tudo tem um preço, e a industrialização teve custos elevados. Utilização impensada dos recursos naturais, como se eles nunca fossem se acabar. Devastação de florestas, esgotamento dos solos e das jazidas minerais, poluição do ar, dos mares e dos rios. Este foi um dos preços pagos em troca da industrialização. É o chamado custo ambiental. Mas felizmente já se percebeu que as coisas assim não dão certo. Destruir a natureza é uma espécie de suicídio. A indústria precisa conciliar o crescimento com o equilíbrio ecológico. Isso não é um problema que acontece só com a natureza. O alto preço que o Brasil pagou pelo crescimento atingiu diretamente o ser humano. É o chamado custo social. Uma consequência direta da falta de preocupação que existia em relação aos efeitos da industrialização sobre as condições de vida das pessoas e também em relação à distribuição social dos frutos da atividade industrial. Hoje, esse custo social é um dos grandes desafios a ser enfrentado por toda a sociedade brasileira. É lógico que esses custos comprometeram bastante o desenvolvimento social, mas mesmo assim o Brasil tem crescido e este crescimento é medido através da evolução do seu Produto Interno Bruto, o seu PIB. Você sabe o que é PIB? Já ouvi falar. É um problema do governo, né, do crescimento. Produto bruto, uma coisa assim, mas diretamente especificado, não estou bem por direito. Bom, vamos tentar entender direitinho o que é PIB. Durante um ano, todas as famílias, empresas e também o Estado produzem e compram mercadorias, pagam ou recebem salários, utilizam-se dos serviços dos bancos, dos médicos, das escolas, etc. Muito bem, imagine que seja possível somar todos esses valores e retirar todas as despesas feitas durante este mesmo ano. O resultado é o PIB do país. Observando o gráfico do PIB brasileiro, entre 1970 e 2005, fica fácil perceber como o Brasil vem crescendo. Olha só que interessante. Entre 1950 e 1990, o PIB brasileiro cresceu cerca de 8 vezes. O quê? Eu não estou falando? Esse pessoal está reclamando de barriga cheia. O PIB está crescendo. Isso é um bom sinal, ou não é? É lógico que é um bom sinal. Mas o problema é que esse crescimento não foi compartilhado por todo mundo. O quê? Você está dizendo que nem todo brasileiro saiu lucrando com esse crescimento? Exato. E isso é muito fácil de verificar. É só dividir o PIB de cada ano pelo número de habitantes que o Brasil tinha nesse mesmo ano. A divisão do PIB pelo número de habitantes é a chamada renda per capita. É como se cada brasileiro ficasse com a sua parte do PIB. E olhando num gráfico, a gente percebe um fato muito importante. Repare que entre 1970 e 2005, o PIB per capita brasileiro só cresceu. A renda per capita brasileira superou os 3 mil dólares em 2000 e em 2005 atingiu o valor de 4.260 dólares por habitante. Apesar da economia brasileira ser a 11ª do mundo, a renda per capita brasileira ainda é inferior a países como a Argentina, cuja renda per capita gira em torno de 4.728 dólares, e muito inferior aos Estados Unidos, que é de 41.347 dólares. Parece que agora, finalmente, minha empresa está decolando. E você sabe como tem sido difícil. Quando eu me lembro dos anos 80, por exemplo, com inflação de até 50% ao mês, eu sinceramente não sei como me virei. Ô Maurício, eu só não entendi uma coisa, direitinho. Por que nesses anos o PIB e a renda per capita caíram, hein? Começo da década de 80, época brava. O distrito industrial da nossa cidade quase foi por água abaixo. Sabe o que foi, Neno? Primeiro, teve a crise da dívida externa. O valor dos empréstimos que o Brasil tomou no exterior aumentou vertiginosamente com o aumento dos juros. Para piorar, a economia brasileira viveu sérias dificuldades internas, com altas taxas de inflação. Resultado,
A economia brasileira ficou praticamente paralisada nos anos 80. Peraí, Maurício. Ó, se a economia cresce pouco e continua nascendo gente, então a renda per capita empaca, não cresce? É isso? É isso mesmo. Na década de 80, a economia cresceu na mesma velocidade que a população, o que agravou ainda mais as desigualdades sociais. Quando isso acontece, os jovens trabalhadores, por exemplo, encontram mais dificuldades para obter o emprego, né? É verdade. Esse negócio de emprego não tá fácil. Olha, eu tenho um primo que tá pulando miudinho para conseguir um novo emprego. Tá até fazendo um curso de computação para ver se as oportunidades aparecem, né? Hoje em dia, com as novas tecnologias, a qualificação é passaporte quase que obrigatório para conseguir um novo emprego. Por isso, que a gente deve estudar sempre e se manter atualizado. A atualização hoje em dia é um grande negócio. Pai, ontem eu iniciei o estágio nas linhas de produção de uma indústria automobilística. O senhor não acredita como esse setor evoluiu. Agora tem uma porção de robôs e os funcionários têm que saber lidar com eles, o que exige muita qualificação. O senhor tinha toda a razão quando me disse que eu precisava me qualificar para conseguir um bom emprego. Você já pensou, Chico? Já pensou se inventa um robô motorista? A gente tá perdido. Fica tranquilo, Maurão. Também não é assim, né? Agora, você que não é robô nem máquina e tem um coração de ouro, você não percebe nenhuma diferença quando viaja de uma região para outra. Percebo, claro que percebo. Tem lugar que a gente vê muito mais pobreza, muito mais dificuldade. Agora, tem lugar que até parece paraíso comparado aos mais pobres. Bom, vamos indo? Vamos nessa. O Mauro tem razão. Viajando pelo Brasil, a gente percebe que as desigualdades na distribuição de renda também se manifestam entre as regiões. Segundo dados do IBGE, na região Nordeste, de cada 10 trabalhadores, 4 ganham até, no máximo, um salário mínimo. Na região Norte, a situação é parecida. No Sudeste, de cada 10 brasileiros, 2 ganham um salário mínimo. Pra gente, quanto mais integração, melhor, né? Tem mais frete pra gente fazer. Pra gente, pra todo brasileiro. A circulação de mercadorias, pessoas e informações acaba aumentando o tamanho do mercado nacional. Isso significa mais oportunidades de trabalho. Bom, a conversa tá muito boa, mas é como eu sempre digo, hein? Barriga cheia, pé na areia. Eu vou colocar meu caminhão na estrada, que é pra colocar esse negócio de integração na prática. Ascão! Eu também vou botar o pé na estrada, porque eu ainda tenho muito chão pela frente. E você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que nem sempre crescimento econômico significa desenvolvimento social. Para que exista um verdadeiro desenvolvimento, é necessário uma melhor distribuição do produto nacional, o PIB, e uma maior participação na decisão de onde aplicar os resultados do crescimento econômico. Aprendeu que o Brasil é um país de industrialização recente e que passou por uma fase de substituição das importações para uma fase de produção com grande participação do Estado Nacional. Por último, viu que ainda existem muitas desigualdades sociais e regionais, que só podem ser vencidas com uma maior integração entre as diversas partes que formam a economia e a sociedade no Brasil. A gente já não pode mais cruzar os braços diante das profundas desigualdades que existem no nosso país. Assim, a gente não vai a lugar nenhum. E um jeito de começar a fazer alguma coisa é tentar compreender as semelhanças e diferenças entre as regiões brasileiras e identificar os valores que contribuem para aumentar a integração econômica. Você viu? Com a integração, a gente pode diminuir a pobreza. Então, ao estudo, né? Quando a gente entende, o problema fica mais perto da solução. Tchau!